Para encerrarmos o nosso momento de oração, vamos fazer uma breve reflexão, hoje baseada no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 12 até o verso 17, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o que eu queria deixar aqui para nossa reflexão é a respeito de Jesus Cristo como nosso amigo, nosso grande amigo. E fazer alguns contrapontos para entendermos esse nosso relacionamento de amizade com Ele, fazermos alguns contrapontos com a amizade humana. Então, em primeiro lugar, chamo a atenção aqui para o fato de que a iniciativa dessa amizade foi de Jesus Cristo. Certa vez eu escutei um amigo criticando, né, alguns adolescentes pela admiração, né, pelo fervor que eles tinham em relação a alguns atores, né, cantores. Aí ele dizia, né, de modo bem irônico, né, como é que uma pessoa pensa tanto, gosta tanto, capaz até de fazer loucuras por outra pessoa que nem sequer sabe da existência dela. Então, se dispõe a fazer de tudo por uma pessoa que não está nem aí para ela, não sabe sequer da sua própria existência. Em relação a Jesus Cristo, a coisa é muito diferente, porque a iniciativa da amizade foi de Jesus Cristo. Ele sabia muito bem quem nós éramos. Ele sabia e nos conhecia muito bem. Então não havia, de nossa parte, interesse em termos amizade com ele, mas o interesse partiu dele em relação a nós. Então foi Jesus Cristo quem nos escolheu como amigos. Partiu dele a iniciativa de construir um relacionamento de amizade conosco, e não o contrário. Não fomos nós que buscamos a ele, foi ele que nos buscou. Então essa amizade que nós construímos, que nós temos com Jesus Cristo, foi construída e nós a temos graças a ele e não a nós. Então foi ele quem teve a iniciativa de nos buscar. Foi ele quem teve a iniciativa de fazer de tudo para que pudéssemos novamente estar juntos, de reconstruirmos esse nosso relacionamento com Deus. Então Jesus deixa isso de maneira muito clara. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. Então a iniciativa dessa amizade partiu dele. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui diz respeito ao fato do porquê dessa iniciativa de Jesus Cristo em buscar a nossa amizade. Normalmente, né, se nós pararmos para pensar no modo como nós construímos a amizade aqui neste mundo, nós vamos perceber que sempre há algum motivo pelo qual nós nos interessamos em construir amizade com outras pessoas. Por exemplo, pode haver um gosto comum, pode haver da parte da pessoa uma simpatia que nos atrai, né? Pode haver diversos fatores que nos levam a ver que vale a pena construir amizade com aquela pessoa. Então há algo naquela pessoa de interessante que nos atrai de maneira a construirmos essas amizades. Amizades que perduram, algumas delas pela vida toda, né? Mas sempre há algo de interessante da outra parte que nos atrai para nós construirmos essa amizade. E vejam que a amizade de Jesus Cristo conosco, o fato dele ter tomado a iniciativa nos leva a perguntar, se nós compararmos
com a nossa forma de construirmos amizade aqui neste mundo, nessa nossa vida. O que foi que Jesus Cristo viu de interessante em nós para buscar a nossa amizade? O que foi que Cristo viu em nós de tão bom para que quisesse ser amigo nosso? Aí é que está uma das diferenças dessa amizade de Jesus Cristo em relação à maneira como nós mesmos construímos os nossos relacionamentos de amizade no que diz respeito à nossa vida humana. Não havia nada de interessante em nós para que Jesus Cristo ele tomasse a iniciativa, para que o Criador de tudo que existe visse alguma coisa boa em nós, de maneira que despertasse nele o desejo de nos ter como amigos. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós éramos meros pecadores diante de Deus. Então não havia nada de interessante, nada de agradável em nós que despertasse esse desejo do Senhor Jesus em nos escolher como amigos. Então como é que se explica isso? Aí o próprio Jesus nos dá a resposta nessas palavras que ele deixou aos seus discípulos. Foi por amor, simplesmente por amor. Um amor que enxergava em nós um alvo, não é? Nada mais interessante, nada mais atrativo para ele, mas simplesmente porque ele nos amou, porque ele nos amava. Então não tínhamos nada a oferecer ao Senhor Jesus. Pelo contrário, nós é que necessitávamos. Não havia nada de agradável em nós que despertasse nele a sua simpatia. Mas mesmo assim, mesmo diante de todo esse quadro, ele busca a nossa amizade. É ele quem toma a iniciativa para se tornar o nosso amigo. E um terceiro ponto, que é a questão da transformação pela qual nós passamos devido a essa tão amorosa amizade que Jesus Cristo constrói conosco. Porque nós sabemos, não é, da influência que os amigos têm em nossas vidas. Do ponto de vista aqui terreno, influências positivas e influências negativas. Há pessoas que crescem na sua vida devido a boas amizades. Há pessoas que fracassam completamente na vida devido a péssimas amizades. Então há uma influência das amizades em nossas próprias vidas. Os nossos amigos nos influenciam. E não deixa de ser diferente. Não deixa de ter a mesma conotação essa amizade do Senhor Jesus Cristo conosco. Porque nós somos transformados por esse tão grandioso amigo que nós temos. Ele nos transforma. Ele produz em nós aquilo que ele fala aqui nessa passagem de João, de produzir frutos. Nós produzimos frutos porque esse amigo que é tão especial, ele vive em nós através do seu Espírito. E isso produz coisas diferentes no nosso viver. Em Jesus Cristo, nessa amizade que nós podemos construir com ele, não há nada de ruim que nós venhamos a ter. Pelo contrário, é tudo de bom e positivo que nós podemos receber do Senhor Jesus. Os frutos que nós produzimos, a diferença de vida que nós começamos a experimentar a partir do momento em que nos tornamos amigos dele. A partir do momento em que nós aceitamos esse bom amigo, esse amoroso amigo que é o Senhor Jesus Cristo. E que privilégio nós temos em sermos chamados por ele de seus amigos. Não mais simplesmente servos, escravos, como poderíamos traduzir aqui a expressão, mas ele mesmo diz, não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Amigos pelos quais ele deu a sua própria vida. Amigos pelos quais ele tomou a iniciativa de se aproximar e de oferecer a nós essa possibilidade de sermos os seus amigos. Ele nos escolheu. Não fomos nós que o buscamos. Foi ele que veio e tomou a iniciativa. Um amigo tão especial que transforma o nosso viver. É um imenso privilégio que nós temos de sermos chamados amigos do Senhor Jesus Cristo, de produzirmos e vermos em nós as transformações pelas quais nós passamos por vivermos a vida do Senhor Jesus Cristo.
Nós temos esse privilégio. E se você ainda não tem esse privilégio de possuir Jesus como seu amigo, saiba que Ele está de braços abertos para te receber e reconstruir essa amizade e esse relacionamento. Que possamos aproveitar da amizade que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos sempre em mente o amor tão grande que Ele sente por nós, a ponto de ter dado a sua própria vida para que hoje nós pudéssemos ser chamados por Ele de seus amigos. Que Deus assim nos abençoe.